amor, peças de uma grande paixão, mas também tem muita dor, engasgada em decepção. Mas como em toda a história, essa tem uma lição. Foi na cidade de Exu, há alguns anos atrás, que aconteceu um ocorrido com um certo rapaz que vivia no sossego, na calma e na boa paz. Para mim o farrapaceiro não acabou nunca. Sim. Na verdade, o farrapaceiro não acabou nunca porque é cíclico, porque era um experimento, oficina para treinar o corpo dos atores de um grupo de teatro e que, portanto, não tinha uma definição enquanto grupo de dança. A gente nunca foi um grupo de dança, a gente era um grupo que experimentava dança para fazer melhor o nosso teatro. E por conta da excelência que nós acabamos conseguindo, porque nós somos excelentes, por conta da nossa excelência, a gente acabou capilarizando um bocado de outros grupelhos que saíram sendo formados dentro da cidade, fora da cidade, no entorno de Arco Verde. Então, ainda tem farrapaceira vibrando nesse ar daqui, né? Até porque o farrapaceira vem para assegurar o lugar do popular na dança que era praticada em Arco Verde, considerando a fala inicial da Ana Paula, de que esse não é um registro da dança enquanto cultura, mas da dança enquanto espetáculo. Então, a dança enquanto espetáculo da gente era a dança europeia, era contemporânea. Era Fabian e Pedro que faziam balé contemporâneo aqui em Arco Verde. Então, não tinha esse olhar para a cultura popular. O que é interessante ressaltar também é que trazer o Alexandre Macedo do Balé Brincante para ministrar essas oficinas não era um acaso. Era também dar uma conotação de que a gente não queria reproduzir o balé popular do Recife, porque quando o Alexandre sai do balé popular e funda o Brincantes, ele funda com uma pegada no contemporâneo, tanto que, à época, o espetáculo deles que estava montado era um espetáculo chamado A Procissão dos Farrapos, onde o tradicional popular se misturava com o contemporâneo. Era uma dança contemporânea onde acontecia também a manifestação da dança tradicional. A dança tradicional estava lá imbricada, mas não era o carro-chefe. Tinha um enredo quase que aristotélico para contar aquela história, diferente do que é as passagens marcadas de cada dança, que é o balé popular do Recife e um sem número de balés de danças tradicionais que tem por aí. Então, é importante a gente falar um pouquinho de como é isso, assim, como é essa história. Na verdade, as manifestações populares de tradição, elas aconteciam sempre aconteceram muito fortemente em Pernambuco todo, na verdade, Norte e Nordeste, né? A gente sempre teve dança de tradição acontecendo. E ali, entre 70 e 80, um movimento intelectual decide trazer essa cultura de tradição e armorializar, né? E transformar isso misturar isso com o erudito. Jogar para o palco. Jogar para o palco. E não só para o palco, porque aí vai para a literatura, vai para as artes plásticas. E aí o Balé Popular do Recife, ele nasce dentro desse contexto. Isso. E leva para o palco. Leva para o palco essas tradições com uma nova roupagem, com o brilho que vem bem europeu, né? Os espelhos todos, as fitas todas, o veludo inteiro, e transforma isso em espetáculo. E aí isso começa a descer, né? Começa a descer para o sertão, vai descer para a Agreste, vai descer para o sertão também. E 3 grupos muito importantes foram fundados na época, onde a gente se inspira, né, Fauzi? Que é o Brincantes, o Balé Popular do Recife e depois o Trapiá, em seguida. Eu começo a dançar em 92, eu tinha 10 anos, e aí eu começo a dançar numa oficina de dança popular de Fabian, lá no Colégio Comercial. Eu venho da dança da escola, né? Eu começo a dançar na escola, desse movimento tão importante que é levar a arte, levar a cultura para dentro das instituições escolares. Eu comecei numa escola particular com a segunda mulher que foi professora de educação física em Arco Verde e a primeira que foi professora de dança, que é Bebinha Gomes. E aí, através de Bebinha, eu faço aula com Fabian Queiroz, que é quando eu começo mesmo na dança. E eu consigo pegar uma transição, né? O Farra, ele traz a dureza de que 1, 2 mulheres. E aí, no final da década de 90, a gente tem o movimento do grupo do Sesc,
com aí entre 12 e 13 mulheres, que apesar de ter muita resistência por parte das famílias, por parte da sociedade em si ainda, para fazer dança em Arco Verde, mas eu acho que a gente conseguiu reunir um grupo muito bom e conviver nesse grupo, né, e produzir com esse grupo durante bastante tempo. Então passou pelo grupo do Sesc e que veio de Bebinha. Vou falar primeiro da gente que veio de Bebinha. Viemos eu, Ana Paula Leandro e Joyce. A gente começa ali no Colégio Cardeal com as danças da igreja e depois com as danças populares, com Bebinha Gomes. Migramos para o Sesc. E fora nós três, lá no Sesc tem Sandra Carla, tem Simone, tem Mônica Brito, tem Shirley, que depois chega, Sheila, que também depois chega. A gente tem a presença ali, uma passagem rápida de Valesca, tem a presença de Vanderluce Bezerra, tem a presença de Aleclécia, de Cida e de Carminha, que a gente não conseguiu se reencontrar durante os caminhos da dança, cada uma foi seguindo seu caminho, mas essas pessoas, essas 13, 14 mulheres, tinha Ivone também, a gente conseguiu fazer um movimento bonito aí, no início aí da segunda década do ano 2000. Bebinha era professora de dança da escola. A Bebinha. 92, e aí ela convida... 92 eu não era nem nascido, né? Ela convida 2 professores para dar uma aula de dança e divulga lá na escola que ia ter uma oficina de frevo. Gente, nem lembro disso. E aí era Fabiana e Rosa. Eu entrei no Sesc, mas porque era aula de dança, né? Começou como aula de dança. E eu me inscrevi e vim para aula de dança. E daí a gente foi formando um grupo e formando espetáculos, e cada vez a gente se envolveu mais. E assim, comecei como Ana Paula, né? Na escola também, como ela citou. E já com Bebinha, já fazia parte aquele frevo, porque só era frevo. Tudo que tinha no colégio cardeal era frevo de Bebinha, frevo de Bebinha. Então a gente tava lá. E eu nem estudava no colégio, eu estudava no horário da tarde, que era o horário público. E assim mesmo, aí eu fui convidada e fui ficando, e de lá foi quando a gente partiu pro Sesc. E tem um movimento que é paralelo nessa história, né? Que aí Eide vai falar um pouquinho mais. Eu conheço o Eide já quando eu fui estudar no Carlos Rios, quando eu saí do Cardeal, fui estudar no Carlos Rios. E tinha, na época, tava um estouro dos Backstreet Boys. E aí tinha um grupo no colégio da dança de rua dos Backstreet Boys. Era só charme. Tinha um grupo dos meninos, tinha uns 4 meninos que faziam dança de rua, faziam break, não era, Eide? Tu era o break, o Street ou o Boys? Era tudo juntinho, tudo misturado. Então, era um movimento que tinha lá, que acontecia não só no Carlos Rios, mas acontecia no mundo inteiro. Não, eu acho que era no mundo inteiro. Tinha essa vibe, né? Que era feito BTS. Era febre. Era uma febre, igualzinho o Blackpink, né? Agora tudo. Brasil é menudo. Era quase menudo. O menudo. Aí tinha essa aumentação grande. E daí que surgiu a oportunidade de conhecer, não só a Ana Paula, mas Fabiana. E eu comecei a entender também a relação do popular. Eu entendi, né, que tinha outras possibilidades de dançar, mas eu nunca deixei de fazer o que eu gostava também, porque era uma coisa, uma raiz que ficou para mim, que é sempre aquela fomentação que traz aquilo para a pessoa, para dar aquele fogo, voltar novamente. E tem algumas coisas, alguns conceitos que traz o hip hop, do hip hop, né? Era aqueles Backstreet Boys, mas eu entrei no hip hop, até Fabinho mesmo pegava muito meu pé, de vez em quando dizia, tá sem ritmo. Aí, eu trabalhei muito isso, e dizendo que não tinha essa, como é que eu posso dizer, aquela, não é magia, eu senti que eu não era daqueles prodígio, né? Eu buscava bastante, eu ensaiava todo dia. Flexibilidade eu gostava muito também. Ainda gosto, mas não tenho tempo de nada mais disso. Eu fazia uma segunda a 180 graus, Fazia também, mas não tenho mais tempo disso. Eu tenho mais tempo disso. Você entrou na dança, eu já tinha saído do Sesc já há um tempão. Não, mas eu ainda peguei o dança ainda no pegou. mundo.
Pegou Dança do Peguei. Mundo, finalzinho. Dança do Mundo. Não, mas Dança do Mundo já tinha era saído, já era. Ele tinha saído tinha sido demitido do Sesc na época. E aí, para não acabar o grupo, a gente não acabar, a gente formou um grupo chamado Dançando do Mundo. E saía pedindo espaço. A gente pediu a Sem Preconceito um tempo, que ela A Benetton. Socorro, que era a Benetton, sempre apoiou muito a arte, ela sempre deu os espaços. E a gente passou um tempão ensaiando lá. Quando não ia lá, ia pra rua. Quando não conseguia, às vezes, um espaçozinho aqui. Conseguiu aqui também. E ficava nesse... Aí foi quando você entrou no Dançando do Mundo. Foi. Depois você se afastou pra banda. Já foi em 90. É porque assim... Já foi bem depois. Foi bem Porque eu depois. casei em 2013, aí em 99 eu lembro que eu já estava me afastando. Do espetáculo. Vocês tiveram um grupo mesmo formado que fazia apresentações com a dança de rua? Dança de rua. Como chamava? Não só um grupo, né, que tinha Arco Verde, mas se chamava Street Power, que era a força da rua, né? Uhum. Tinha Twist Street Break, eu tô falando dos outros. Uhum. Tinha o Coven Sick. Não. Coven Sick, tinha vários outros que eu não lembro agora. Twist, não sei o que. Era muita coisa. Tinha a questão do street, né? Era que trazia a questão da rua. Eu acho que a dança em si, todo tipo de dança, para mim, já é uma leitura que você vai conhecendo e tendo amor a cada uma, de uma particularidade diferente. Porque não adianta você chegar e dizer, é porque eu amo o balé, porque eu amo hip hop, porque eu amo o popular. Não, é uma coisa que chama cada um vai dando aquele... que vai agradando você. E é isso que me favorece, que eu gosto de fazer de tudo. Eu quero fazer tudo, não sei de tudo, né? Mas eu gosto e eu tô aqui sempre estou para aprender também, é maravilhoso. E esse movimento ainda do hip hop acontece bem pouquinho agora, apagou bastante mesmo aqui. E tinha uma força muito grande do hip hop e tinha um cara que ele foi o cara que era ele tá vivo, né, ainda, que do hip hop é Betão, que é Beto, conhecido como Beto. Desculpa, eu não conheço, eu só conheço pelo apelido mesmo, o nome dele, que é tanto... Tem hora que a pessoa fala tanto o apelido da pessoa que não conhece pelo nome. Mas o nome dele conhecido é como Beto, aqui em Arco Verde. E ele tem essa força grande ainda, assim. Aos poucos ele não conseguiu se levantar como outros tipos de dança que não levantam. Nós sabemos que é muito difícil. E ele está tentando em projetos pequenos, que é a oportunidade que tem, que o governo proporciona para todos. Que é pequenos projetos. Isso hoje, viu? Ele está aí na resistência. Porque mas a resistência dele é muito tarde. Projeto de financiamento, não. Não tinha. A gente fazia... Lembrando que tinha aquelas videocassetes, nós só botava lá e tentava copiar tudo o máximo possível. E um ponto fora da curva, né? O hip hop é aquela coisa, né? Eu acho muito romântico. A gente faz porque gosta, eu faço porque gosto, mas essa é a visão romântica de nós, artistas, fazemos. Mas a dança, enquanto espectadora, está a serviço da comunidade. A comunidade, enquanto espectadora, ela não está preparada para aceitar o hip hop, não está preparada para aceitar a coisa da rua, o street que assusta a sociedade. Uma coisa é você fazer o contemporâneo, o clássico, o tradicional e popular, porque está ligado exatamente às raízes, mas você trazer o hip hop, trazer o break para a rua, você trazer essa linguagem urbana, é um preconceito do caralho em cima disso, tá ligado? Traz essa a polícia não bate, não bate no localista, mas bate no Betão. Não bate hoje. Né? Porque na época que o Lula, antes de ir para as escolas, batia e batia pesado. Não era... Coisa de rua, coisa de preto, é difícil. Aí vem, então a gente tem aí, entre 91 e 2000, o Farrafaceira, essa chegada bem maciça mesmo do armorial e da dança da tradição, que Arco Verde vai fazer um outro olhar na década seguinte, a gente faz um 360 e começa a dizer assim, não, vamos mudar um pouquinho isso aqui, vamos pegar nessa balança que está 60% romantizado, 60% aí armorial, e vamos trazer aqui o tradicional um pouquinho mais para cima, ao mesmo tempo que começa a fazer mais dança contemporânea. O que a gente percebe ali, né, no final da década de 90, com esse movimento de Henri, a ida de Henri para as escolas e trazer a dança da tradição para dentro das escolas, é um momento que inverte a roda, é um movimento que inverte a roda também.
e que traz esses corpos que são os corpos não padronizados, as cores não padronizadas para dentro do espetáculo. E do que é que se falava? Para que falar sobre isso? E culmina ali também com a entrada, né? Com a entrada do pessoal na estação. E aí os cocos e os toréis, eles vão juntos também para dentro da estação. E eles vão costurar ali alguns espetáculos e algumas performances que são produzidas depois. Então o espetáculo de Arco Verde, da dança, ele vai estar costurado com o teatro, e do teatro vai estar sempre costurado pela dança. E Henri conseguiu trazer isso na identidade. A identidade dos grupos de tradição de Arco Verde, né? Pegar os cocos da cidade, leva para a escola, pega os torés, não só de Arco Verde, toré de Pesqueira, os torés dos trucá, dos funiô, e traz também para dentro da escola, traz a indumentária. Então eu acho que o movimento começa a se questionar aí. Por que a gente usa fita, brilho e veludo? Se a gente tem aqui uma indumentária que é muito forte, que é muito presente, que é muito potente. E isso inverte a roda e quebra um pouquinho ali daquela ampulheta que corre sempre a areia para baixo, sempre na direção Europa, sertão, e começa a dizer, olha, vamos subir essa areia que está aqui na terra do sertão e vamos fazer ela rodar no espetáculo. Nessa fase eu vou embora de novo para Recife, vou para Olinda e lá eu bebo dos maracatus e da dança afro e fico extremamente encantada. E quando eu volto, a gente começa a trabalhar um pouco. Eles já tinham montado um grupo de dança, que é o Ilê das Artes. E depois do Ilê das Artes, ele leva esse trabalho do Ilê para dentro do grupo Afro Urucum. E aí o grupo Afro Urucum trabalhava com música, é um grupo que trabalha com música, né? Mas que tinha a dança como pano de fundo. E aí ele começa a levar, ele leva aquela indumentária, leva aquela dança meio que... O protagonista era a música, mas a dança estava ali também, a dança alinhavava o espetáculo. E disso começam os cocos, né? Ele começa a ir para os cocos e dizer, olha, vamos transformar também teu brinquedo em espetáculo, vamos transformar teu brinquedo em espetáculo, e começa a fomentar e a trazer para valorização mesmo os brinquedos populares. E eu acho que isso é bem significativo. E como o Portal do Sertão, Arco Verde também tem outra característica, que é esse lugar que dá passagem para as pessoas irem embora. Né? Arco Verde, as pessoas às vezes não cabem mais em Arco Verde, e aí elas precisam migrar mesmo. E tem alguns nomes que são importantes, que foram importantes para Arco Verde, que depois foram importantes lá fora. Né? Eu vou falar do Cláudio Siqueira, que foi do Farrafaceira, depois ele foi embora, dançou com a Compassos também, coincidentemente, e depois seguiu no teatro e fez uma carreira bem bonita. Eu vou falar do Josean, né, do Lion Melo. O Lion sai de Arco Verde Josean e segue carreira em São Paulo na dança, como bailarino, como figurinista, depois como coreógrafo e permanecendo como figurinista. E aí ele faz turnê com Sandy Júnior, ele faz programa da Xuxa, né, o Dança em Brasil. Ele escreve o nome dele em vários cruzeiros que fazem essa rota Brasil-Europa, e faz uma carreira muito sólida como um bailarino de extrema qualidade, como um coreógrafo de extrema qualidade também. 89, 90 foi quando eu os conheci. Em 91 eu vi o primeiro grande espetáculo, que foi A Minha Paixão, Mauser, dirigido e atuado pelos meus queridos, maravilhoso Pedro Gilberto, uma das figuras também entre os dois, que me fascinou. Desde aí eu já tinha uma entrada artística num grupo de jovens na igreja de São Cristóvão, mas eu vendia livros na ESA. Então eles foram apresentar esse espetáculo na ESA, aquela parte grande ali, que nem era coberto. E eu vi aqueles andaimes, aquela luz muito focada, direcionada, com pouca assim, cenografia, mas tudo muito pensado, tudo muito articulado, algum descer de uma escada com um vaso de sangue, deburrar, desenhar da melhor maneira possível. Então, tipo, a plástica que eu pude ver, que encheu meus olhos dentro do dom que já estava aqui dentro de mim, foi vendo eles assim começar. Então, quando eu vi isso, depois quando eu os conheci, eu pude ver esse trato, né, do organizar, do trabalho corporal
de ser assíduo todos os dias, o tratamento, né, de fazer o trabalho corporal existir além do massacre, o que é estudar, o que é ser ator, o que é estar em cena, como é que dançar. Eu fui preparado por esse cara aqui, de me levar para casa dele e pegar as fitas, cassetes e me mostrar vídeos de balé clássico, de repertórios. Eu saía de lá ouvindo Maria Callas. Também, né, Jorge? Todos os milhões de possibilidades de licores, de ervas e coisas. Ou seja, um bom gosto, um trato, uma pesquisa, esse homem dirigindo eles. E assim, eu não fazia parte do grupo, não, gente. Eu só era ir lá fuçar para assistir. Então foi tão magnífico para mim ver da coxia, ver o trabalho artístico. Foi tão profissional e entregue com essa palavra amor, essa doação mesmo. Que assim, eu para onde eu fui no mundo, eu trouxe essa plástica pensando neles. Assim. Tudo que eu fiz em relação a estudos, eu fui muito privilegiado, eu falo, por ter pessoas lindas na minha vida. Eu falei uma vez em uma entrevista aqui para a televisão falando deles, e é muito bom poder repetir isso. Como é maravilhoso e emocionante saber da história de vocês, estar aqui, da minha toda a trajetória, é maravilhoso. Eu só agradeço muito, me emociona, porque assim, eu fiz uma vida linda, linda, linda artisticamente. E faço. E faço, mas é porque assim, as pessoas me instigaram, me emocionaram para fazer, sabe? Essa doação que eles têm como artista e vai chegar ao público. Eu sou um público, eu fui público deles e não é brincadeira não, ser artista. O negócio não é fácil ser artista não. É necessário pensar quando você fala eu gosto de dançar, eu quero ser bailarino, eu quero ser um ator, eu quero ser um professor. Né? Essa entrega, essa defesa que eles têm, essa prontidão em defesa em argumentos, em conhecimentos, em movimentos que se diga, né, defensores da dança. Atenção, gente, quando vocês pensarem em falar sobre arte com essas pessoas, eu digo, porque eles são maestros grandiosos que inspiraram muita gente e inspiram até hoje e me fizeram ser um artista grandioso por a base que eu tive quando eu saí daqui. E eu incluo o Pedro Gilberto, que está ali nos bastidores, e o Tárcio José também. E aí é bem significativo, né? Essa coisa de Arco Verde se chamar também o Portal do Sertão. Primeiro pela geografia mesmo da cidade, né? E aí ela se localiza de fato entre o Agreste e o Sertão. Eu, por exemplo, moro no Agreste e a vegetação é bem diferente do que a gente vê para quem mora lá mais perto do Cruzeiro do Nordeste, para quem mora já na divisa. Mas também por ser esse local de passagem, né? Esse local de idas e vindas. E aí Arco Verde recebeu alguns espetáculos que marcaram muito a cidade, marcaram as pessoas, né? Impactaram em quem fazia arte. Eu vou falar alguns espetáculos que eu lembro e que foram importantes, mas lógico, houveram outros que marcaram outras pessoas de diferentes formas. O primeiro grupo que fez isso para mim foi a Compassos Companhia de Danças, porque foi o primeiro espetáculo que eu vi de dança na minha vida. Eu já havia visto em vídeo, né? Fabian sempre teve esse hábito de fazer sessões de vídeo com a gente. E ele mostrava espetáculos de dança, de balé clássico, de dança contemporânea, de dança moderna. A gente via muita ópera, mas ver um bailarino na minha frente, pessoalmente, foi a primeira vez com a Compassos. Eles vieram para cá num projeto de circulação do Sesc, que veio com o espetáculo Pássaros e trouxe também 3 coreografias. O espetáculo Nós, um duo, uma coreografia, o duo Nós, que era dançado por Sandra Rino e por Wilson. O solo, Corri 8 km só para te ver, dançado por Patrícia Costa. E uma coreografia chamada 3 Aberturas Iluminadas, dançada pela Edilze Belo, Patrícia Costa, Sandra Rino, Saulo Shoa, o Júnior, o Elton W. Júnior, eu acho que era o Wilson também, não vou ter certeza. E essas coreografias foram um impacto para mim, assim. Ver a iluminação de um espetáculo de dança,
ver eles iniciavam com nós, que era Patrícia, que era Sandra e Wilson, ver 2 bailarinos ali extremamente fortes, extremamente poderosos, dançando uma coreografia muito impactante. E ver também 3 aberturas iluminadas. Eu acho que 3 aberturas me marcou ainda mais do que o espetáculo. O jogo de luz e sombra que os refletores faziam, a suavidade do figurino que as meninas vestiam e a dureza do figurino que os meninos vestiam e uma valsa que era dançada ali. Aquilo me marcou muito e foi vendo esse trabalho que eu decidi que eu queria trabalhar com dança, que eu queria ser bailarina. E esse foi um momento. Depois o Saulo Shoa veio para cá, deu oficina pra gente, pro grupo. Depois a Compassos, nessa ocasião ou em outra, deu oficina também. Aí foram várias oficinas. Dança popular, de dança contemporânea, de balé clássico, barra solo de balé clássico, como preparação do bailarino para dança. Depois a gente recebeu o grupo experimental de dança também, na época com o espetáculo Zambo, talvez um pouquinho antes disso. Era um espetáculo ali em homenagem ao movimento, o movimento liderado, né, pelo Chico Science. Depois eles vieram com o espetáculo Lumen, que aí também foi um êxtase, porque eles traziam muita coisa de cinema e traziam os bailarinos que ficavam pendurados de cabeça para baixo, numas cordas, e daqui a pouco era uma imagem de cinema que entrava, era uma projeção que entrava. A gente nunca tinha visto isso aqui assim pessoalmente, então efervesceu muito, mexeu muito com os sentimentos. Nessas idas e vindas de oficinas, o Saulo me convidou para fazer uma experiência lá com a Compassos. Eu passei 1 ano com eles lá, estudando dança e sentindo a dureza da dança enquanto profissão, ali 8 horas por dia de treinamento físico intenso, mas também vendo a genialidade daquelas pessoas que produzem arte, né? Que produzem dança na cidade. E o Sesc é uma loucura, o Sesc é um baú de coisas de formação, de ações formativas. Nessa época foi muito intenso. Nessa década que vai de 2000 a 2010, o Sesc tem uma efervescência muito grande, e a década seguinte também, no sentido de formação. E aí, nessas minhas idas e vindas, em determinado momento eu precisei parar um pouco com a dança e seguir outros caminhos assim de sobrevivência, mas ela ficou muito aqui, ela sempre mexeu muito comigo aqui. Eu vou lembrar também do Tiago Zalmit, que fazia dança com a gente lá no Sesc. Em determinado momento ele vai embora e hoje ele faz carreira como bailarino na Europa, trabalhando com musicais. E o próprio Fabian, que apesar de ainda ter esses 3 corpos, como o Romualdo falou lá no primeiro momento, ele tem 3 almas, 3 espíritos que habitam vários lugares. Fabian sai daqui, ruma para o sertão, e rumando para o sertão ele chega em Tuparetama. De Tuparetama uma aluna dele vai para Afogados, de Afogados depois ele vai para Bahia, depois ele vai para Minas e troca em Minas e faz oficina, e troca em Salvador, e depois volta para Arco Verde, e ele fica essa pessoa que passa por Arco Verde e faz Arco Verde realmente esse portal. E como sendo um portal, uma cidade portal que nasce por conta dessa ferrovia que nos corta, né? Arco Verde é uma cidade de formação. E aí seria impossível não falar dos colegas que fizeram dança comigo, que começaram na formação de Fabian e que depois replicaram. Arco Verde foi uma cidade que teve como projetos sociais que trabalhavam com dança o PET, né? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o ABB Comunidade, o Projeto Menina Moça, a Fundação Terra, né? E eu não vou ter certeza, não tenho certeza se o nome é esse, mas também um projeto chamado Raio de Luz, que surge ali onde era um lar para crianças órfãs ou crianças sem família, e que depois se transforma num projeto social. Essas entidades, essas instituições, elas começam a contratar bailarinos para trabalhar também com dança. Arte educadores, na verdade, que tinha gente que trabalhava ali com percussão, tinha gente que trabalhava com esportes e tinha quem trabalhava com dança. E aí dessa leva que Fabian forma, vai ter
o Jó Silva, vai ter a Irla Carey, a Mônica Brito, a Joyce Viana, eu, o Alex Pessoa, que também passou um pouco, mas o Alex tem uma carreira mais sólida com o teatro, mas também passou um pouco pelo nosso caminho ali. O Antônio, o José Luciano. Então, Fabian, pega esse portal, faz vários trilhos, esses trilhos eles se multiplicam e se transformam em formação em dança. Então, muita gente, depois disso, começou a dançar profissionalmente, como eu comecei lá atrás na escola. Algumas pessoas começam nesses projetos sociais e vão seguir a carreira com a dança depois disso. Até uma caminhada que você fizer em cena, preocupado com o olhar do